Boa noite a todos os nossos espectadores. É uma alegria estar de volta aqui na nossa TV do Quarentena News, com uma figura impoluta como essa, que é Ernesto Rodrigues, que foi meu editor no Jornal do Brasil, em Priscas Eras, e aqui também com André Luiz Azevedo e Nelson Franco Jobim. Ambos trabalharam na Globo. Alô, estou sem som aqui. Mas não atrapalha a entrevista, né, Nelson? Ó, estou sem som, eu. Vou começar. Procura teu som e silencia teu microfone aí, Nelson, por favor. Tá? Ninguém duvida que a TV Globo, uma das gigantes de mídia do mundo, provoca no público brasileiro uma relação de amor e ódio. Mas tudo pode não passar de um amor e ódio à primeira vista. Para compreendermos melhor a trajetória da maior empresa de comunicação do Brasil, alguém finalmente escreveu a biografia da Rede Globo, que em abril deste ano fez 60 anos com um mega evento transmitido ao vivo em rede nacional. Eu vi. A trilogia sobre a TV Globo, do jornalista, escritor e documentarista Ernesto Rodrigues, publicada pela Autêntica, tem tudo para entrar para a lista dos livros mais vendidos até o fim do ano, quando deve sair o terceiro volume. Já foram publicados Hegemonia e Concorrência. A obra apresenta um panorama aprofundado, crítico e independente da história da Globo e se propõe a desvendar os bastidores, as estratégias e as relações de poder que moldaram a emissora desde sua fundação por Roberto Marinho até os dias atuais. Formado pela PUC de Belo Horizonte e repórter desde 1978, Ernesto Rodrigues trabalhou nos jornais O Globo e Jornal do Brasil e nas revistas Isto É e Veja, antes de iniciar em 86 uma carreira de 15 anos como editor e executivo de telejornais e programas da TV Globo e também foi chefe da sucursal da emissora em Londres. Ele escreveu vários livros de reportagem, entre os quais Ayrton, o Herói Revelado, e também o livro O Jogo Duro, a história de João Avelange. Para entrevistar o Ernesto, nós convidamos os jornalistas Nelson Franco Jobim e André Luiz Azevedo, que trabalharam na Globo. O André, por nada menos que 40 anos. Conhece bem a Vênus Platinada. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta para o Ernesto, pedindo desculpa, pedindo a ele para dar um spoiler e contar para a gente qual é a maior revelação que é feita nesses 3 volumes e aquela que, na opinião dele, pouca gente teria coragem de revelar. Uau! Que pergunta é essa? É a primeira já para chegar com o pé no acelerador. Começou pegando, antes de tudo, muito obrigado, Jorginho, um prazer falar contigo de novo. Falei com o André, com o Jobim, que foram meus companheiros da TV Globo, de muitas noitadas de trabalho, né? E de dramas e alegrias que a gente viveu lá. E, em suma, preciso agradecer muito. Olha, Jorginho, assim, por incrível que pareça, tem muita coisa. Eu não vou não vou ser superlativo, não. Tem muita coisa revelada, porque eu acho que quem lê o livro, quem já leu os 2 primeiros volumes, vai concordar comigo que as pessoas não exploravam muito a TV Globo do ponto de vista jornalístico. Não procuravam as pessoas para saber quem trabalhou lá, o que fez, como é que era. As pessoas não conheciam o telejornalismo, muita gente não sabia como é que funcionava, como é que era o Jornal Nacional. Tinha muita lenda que as pessoas não corriam atrás, ficavam nos pressupostos, assim, muito que eu acho pressupostos grosseiros até a respeito, não só da TV Globo, mas está subestimando, inclusive, a inteligência de nós, jornalistas que trabalhávamos lá, a capacidade que a gente tinha também de ter senso crítico e de enfrentar as situações que a gente viveu lá. E eu estou falando só de jornalismo, mas, assim, isso também aconteceu também nas histórias da dramaturgia, do esporte, da área comercial. Então, o que aconteceu, eu acho? Eu acho que eu ganhei, de certa maneira, um terreno muito virgem, vamos dizer assim, para explorar, no sentido de que, na medida que eu tivesse, como eu tive, mais de 500 depoimentos das pessoas que trabalharam na Globo, fazendo um cotejo disso com o que existe de mais relevante em termos de biografias, livros escritos pela TV Globo, sobre a TV Globo, de toda origem, trabalhos acadêmicos também
os que eu considerei digamos, respeitáveis ou qualificados, fazendo isso tudo e também fazendo quase 100, a essa altura, são mais de 100 entrevistas inéditas que eu fiz com pessoas. Estou fazendo muita entrevista, inclusive, para o volume 3, que eu estou atualmente, por exemplo, estou na página 450 do volume 3, para ter uma ideia. Então, quer dizer, então eu fiz esse enorme preâmbulo aqui, não é para fugir da resposta, não. É para dizer que tem muita coisa mesmo. Assim, tem revelações do ponto de vista do bastidor do jornalismo, do bastidor da dramaturgia. Isso, assim, eu estava contando agora, ontem eu fiz um balanço, contando os 3 livros até agora, quer dizer, eu não terminei o volume 3 ainda, já são mais de 430 histórias da TV Globo. E veja bem, eu parti muito do princípio seguinte, eu vou escrever mais sobre as coisas que as pessoas não conhecem, porque, imagina, 60 anos da história de uma emissora é um mundo, sabe? Assim, então, quantas coberturas memoráveis que aconteceram, mas de jornalismo, quantas novelas. Eu tive que fazer uma coisa assim, o que tem de novo nessa história aqui que possa ser interessante a partir dos depoimentos das pessoas que trabalharam na TV Globo e a partir das entrevistas que eu fiz e do cotejo. Importante, que eu também levei em conta, faltou falar aí de um aspecto muito importante, que são as obras, os jornais que cobriram a Globo, desde o início, os principais jornais do país, o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo. O Globo nunca foi muito usado, não, porque o Globo tinha esse problema de falar da própria empresa, então eu trabalhei no Globo também, era um assunto complicado falar do Globo, falar da Globo no Globo, né? Em suma. Então, quer dizer, contando isso tudo, são 4. Eu uso dizer para você que em cada um dos episódios tem uma novidade, entendeu? Em cada um dos episódios tem uma novidade, um aspecto interessante, uma história intrigante, uma história reveladora. E eu sinto muito, eu não vou te dar essa resposta superlativa. Eu prefiro dar a resposta mais geral. Então, deixa eu falar aqui agora. Então, deixa eu botar meu pitaco aqui. O Ernesto, é um grande prazer falar com você. Eu já devorei, na verdade, os 2 livros e sou testemunha de que realmente até personagens que sentavam ao nosso lado, que trabalhavam com a gente, você revelou coisas sobre eles que a gente não sabia, né? Então, realmente, é um livro para quem quer conhecer a história da TV Globo, seja a favor, seja contra, são livros muito, muito reveladores. Mas a história da TV Globo, claro, a concessão ela é dada lá nos anos 50, mas a TV Globo ela começa a funcionar logo após o golpe militar, e a TV Globo ficou sempre associada muito à ditadura militar. A minha pergunta é, a TV Globo, com esse poderio, com essa força, com toda essa grandeza, ela teria existido sem a ditadura militar brasileira? Olha, André, obrigado aí pelas suas palavras. Olha, eu acho que essa é uma pergunta que as pessoas se fazem realmente sobre se a TV Globo teria... eu acho que ela... como é que eu vou dizer? Você tem que ver o contexto ali. Eu acho que a ditadura foi um fator. Por quê? Porque eu vou me explicar. Primeiro, as TVs estavam em crise. A Tupi estava falindo. As outras TVs não tinham dinheiro para continuar atuando. Quer dizer, existia uma concorrência, digamos, frágil para a Globo no início. Tá? Existiu o dinheiro da Time Life, do grupo Time Life, que foi importantíssimo no primeiro momento ali. As pessoas depois ficaram com uma imagem de que o Time Life foi muito decisivo, o resto da TV Globo. Não foi. Mas dos primeiros anos ali, foi decisivo a Globo ter dinheiro para contratar artista, ter dinheiro para comprar equipamento, em suma, para começar a se consolidar ali. E também eu acho que é subestimar também a capacidade que as pessoas que trabalharam na TV Globo, como o Walter Clark e o Boni, é subestimar demais a inteligência e a contribuição que eles deram para criar essa empresa, entendeu? Então, para criar essa emissora, não a empresa no sentido de gestão administrativa, mas para criar a empresa, esse fenômeno cultural chamado TV Globo. Eu acho que é exagerar muito o papel dos militares, da ditadura na história da TV Globo. Foi, sim, claro, a Globo foi a televisão que cobriu e... que, de certa maneira, foi a porta-voz da ditadura, foi governista in extremis, vamos dizer assim, quer dizer, não foi nenhum tipo de
a editoria de política da Globo durante a ditadura era raquítica, omissa, isso aí fica muito claro no livro, entendeu? Mas daí para dizer que se não fosse a ditadura, até pelo seguinte, André, dentro do próprio, entre os militares existia, eu mostro isso no livro, um grupo muito poderoso de militares nacionalistas que não queriam que a TV Globo tivesse a capacidade de integrar o país como empresa. Eles queriam muito controlar, eles eram contra a integração que a Globo estava fazendo, queriam botar a mão do Estado ali, como o Quantes de Oliveira, com outros militares importantes que eram contra. E que até tentaram, tem até uma história que duas tentativas do Eugênio Corsetti, o Quantes de Oliveira, não estou lembrado qual dos dois, realmente de tirar a Globo do ar, entendeu? Durante a ditadura. E sem contar também, André, como eu também tento mostrar no livro, que uma coisa foi a Globo com Castelo Branco, a Globo / Roberto Marinho, né? Com Castelo Branco, a Globo com Costa Silva, a Globo com Geisel, a Globo com Figueiredo. Quer dizer, cada um ali teve o Costa Silva nunca foi chegado ao Roberto Marinho. A gente não pode esquecer também, eu acho, não sei se eu estou me alongando muito na resposta, mas que teve um momento em que a Globo começou a ser inimiga dos porões do regime, quando houve um atentado contra a casa do Roberto Marinho, na época ali do atentado contra as bancas, nos anos 80, né, que quase que atinge o José Roberto Marinho, por uma questão de minutos. O filho mais novo do Roberto Marinho não foi atingido pela bomba que explodiu lá na mansão do Cosme Velho, no mesmo dia que o bispo Dom Adriano Hipólito foi sequestrado, né? Então, quer dizer, eu acho que é muita forçação de barra, é uma visão grosseira atribuir, condicionar a existência da TV Globo à ditadura. Agora, Ernesto, uma das grandes revelações do livro, até para quem está lá dentro, é que você mostra que existiam não representantes, mas pessoas que faziam o papel de ligação entre a Globo e os militares, né? Isso, para mim, foi uma revelação. Às vezes, companheiro do meu lado, que eu não sabia, que estava como um porta-voz dos militares, né? Isso essa é uma história que eu, pelo menos, ninguém sabia dessa história, né? Essa é uma das revelações que o Jorginho pergunta aí, né? Isso aí. Para mim também foi surpresa quando eu soube. Então, meu Deus, o Aníbal Ribeiro, quer dizer, era um editor que trabalhava com a gente, quer dizer, que ele era um leva e trás porque você tinha dois tipos de militares na TV Globo. Tinha os militares técnicos formados pelos institutos técnicos da aeronáutica, da engenharia, que foram os caras que de certa maneira, contribuíram muito para o tal do padrão Globo de Engenharia e tal, né? E você tinha os militares políticos, vamos dizer, os interventores e tal. E realmente tinha isso, quer dizer, tinha esse fluxo vamos dizer, de relacionamento em que o Aníbal, como eu mostro no livro, ao mesmo tempo que ele serve para sei lá o quê, o tipo de informação que ele deu, ele também serviu para ajudar a Elis Regina a não ser calada a voz dela, como eu conto, o Armando Nogueira participou desse esforço. Essa é uma história também que eu acho que pouca gente sabe, né? Quando a Elis Regina deu uma entrevista na Holanda, falando dos militares, quando ela voltou, os caras pegaram ela e ela, para poder continuar cantando, ela teve que fazer aquela participação nos festejos do Exército, que foi uma coisa que cobraram muito ela e tal. Quer dizer, então você tinha também, quando eu falo leva e traz, você tinha também os caras que iam, às vezes, tentar resolver o problema, defender alguém, e também, eventualmente, dar alguma informação que fosse relevante para os militares. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito também, entendeu? Eu acho. Assim como a maneira como os militares entraram na redação na época do Rio Centro, quando aquela famosa fita, entendeu? A maneira como eles meteram a mão ali e queriam saber, e assim, isso aí, meu Deus, essa época eu não estava na Globo, mas assim, pelo relato das pessoas, algumas que até entrevistas que não estavam no memória, né, como o Laguinho, por exemplo, ele deu uma entrevista muito importante para mim sobre esse episódio. Então, quer dizer, o Antônio Henrique Lago, para falar o nome inteiro,
Então é isso, assim, é muito surpreendente. E eu vou contar para vocês aqui uma coisa que vai estar no terceiro volume, que é uma coisa que é também surpreendente, que é o seguinte, não vou dar tudo não, tá? Vou dar só o seguinte, durante alguns meses, as ilhas de edição, uma ilha de edição, que eram pouquíssimas, eram 2 ou 3 na época, nos anos 70, elas foram usadas de madrugada para editar depoimentos de terroristas arrependidos. Tá? Então, terroristas, entre aspas, né? Claro, né? Então, isso eu tenho evidência, assim, depoimentos importantes disso. Mas só que é o seguinte, ao revelar isso também, meus amigos, eu digo o seguinte, porque o meu olhar é sempre um olhar que tenta ser jornalístico e também amplo. Ao contar essa história, eu também, de certa maneira, contextualizo dizendo que um outro veículo de imprensa, na mesma época, fez uma coisa muito mais grave, que todos nós ficamos sabendo muito mais tempo agora, né? Que foi o Grupo Folha de usar os caminhões do Grupo Folha para emboscadas de presos políticos que resultaram em morte, tortura e tudo mais. Quer dizer, aí você vê que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Quer dizer, as pessoas que confirmaram para mim me disseram o seguinte: tinha um depoimento de preso político falando, e ele estava, obviamente, sendo dirigido, mas essas duas fontes me confirmaram que não tinha nenhuma cena de tortura de nada, tá? Quer dizer, eram pessoas que já tinham topado colaborar, e aquilo foi gravado. Os caras que me confirmaram essa história não sabem como é que foi feita essa gravação, mas o fato é que foi editado isso nas ilhas da TV Globo. Quer dizer, então, não são histórias bonitas. A nossa imprensa não tem história bonita na época da ditadura, né? As pessoas falam muito daqueles poemas lá da página do Estadão, falam muito da fantástica primeira página que o Alberto Dines fez para driblar a censura na morte do Pinochet, mas aí o resto estava todo mundo engolindo seco, estava todo mundo sendo entubado, engolindo sapo, em qualquer que fosse a redação. Né? Então, eu, ao contar isso, eu não quero contribuir para a demonização da TV Globo, que é uma coisa que existe muito também, entendeu? Ernesto. Diga, Jobim. Estão me ouvindo? Boa noite, prazer falar com você. Parabéns pelo trabalho, excelente. Ficamos conhecendo aí os bastidores da TV Globo. No aniversário de 35 anos do Jornal Nacional, quando eu ainda fui convidado, o Tonico Ferreira disse: a gente faz um puta trabalho, mas as merdas que a gente fez, o pessoal nunca esquece. Estava falando do caso Proconsult, da cobertura das diretas, de uma lista negra que haveria durante a Constituinte, e ainda do famoso debate entre o Collor e o Lula. Você acha que hoje em dia é uma grande crise de credibilidade na imprensa? Estou deitado e não entendi por quê que a Câmara fez isso. Está deitado agora, em Cristo. Pois é. Você acha que de alguma forma... Está defendendo a esquerda, mas tudo bem, não tem problema não. Você acha que de algum... Infelizmente, eu, como diretor de TV aqui, não posso mexer na tua imagem, Nelson. Tá bom, vamos lá, depois eu tento. Mas a minha pergunta é se essa credibilidade que foi criticada, especialmente pela esquerda no passado, afeta de alguma maneira essa crise de credibilidade que existe hoje, com ataques, aliás, da direita e da esquerda, da extrema-direita e da esquerda? Jobim, eu acho o seguinte: a Globo, até acabei de tratar isso no volume 3 agora, quer dizer, o que aconteceu? A Globo, durante 40 anos da existência dela, ela foi governista, tá? Quer dizer, ela foi governista hard, vamos dizer assim, na época da ditadura. Na época, aí depois com a abertura, ela foi um governismo um pouco mais dissimulado e tal. Depois veio a época do Collor, veio a época do Sarney e tal. Essa época, um governismo também, mas ainda assim simpático ao governo, poupando o governo, não era de oposição e tal. A Globo começou a ser oposição mesmo no mensalão, a partir do dia 6 de junho, se não me engano, de 2006.
2005. 2005. Quer dizer, a partir dali, o que aconteceu? Todo aquele instrumental de jornalismo que nós conhecemos, que era usado para as outras editorias, ciência internacional, saúde, cidade nacional, todo esse instrumental foi o seguinte, virou para o lado do Palácio do Planalto, assim, atirem à vontade. Ou seja, sejam jornalistas até o toco, até a raiz. Então, foi a primeira vez que a Globo... o Globo já tinha tido esse tipo de postura, como eu mostro no livro, na época, em duas crises importantes, 54 e 64, quando o jornal sempre adotou uma posição assim, nós estamos fazendo jornalismo. Então, era porrada no Getúlio, porrada no Goulart, mas também dando lá a posição do governo e tal. E, de certa maneira, a Globo, na TV, começou a repetir isso, entendeu? Então, eu fiz essa volta ao passado aí para dizer o seguinte, eu acho que isso deu à TV Globo, essa mudança da TV Globo, de virar uma oposição e fazer jornalismo puro, assim, raiz, contra os governos do PT, isso aí tirou um pouco a credibilidade da TV Globo, entendeu? Eu acho. Isso, tanto por um lado quanto por outro. Quando o Bolsonaro assumiu, eu acho que todo um lado que também era a oposição à TV Globo, que não gostava da TV Globo, aproveitou essa situação para dizer, tá lá, a Globo agora tá apoiando o Lula, então, quer dizer, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que a comportamento... Veja bem, eu estou fazendo uma distinção, não estou me referindo a todo o jornalismo, tá? Estou falando assim, a editoria de política da TV Globo, que sempre foi muito raquítica, a partir do momento mensalão, ela virou uma BBC, entendeu? Assim, vamos fazer tudo, e as pessoas contam isso, e elas têm um legítimo orgulho de ter feito isso. Só que isso, aí, como eu mostro no livro também, o que aconteceu? O próprio formato consagrado do Jornal Nacional, que era um jornal de 35 minutos de produção, mais ou menos, ele foi completamente desfigurado. Quer dizer, criaram um grupo de trabalho, um núcleo de produção de jornalismo que só se criava em Copa do Mundo, em Olimpíada, em eleição, para uma editoria específica, entendeu? Assim, não criavam isso para fome, para distribuição de renda, para nada, né? Agora, aí era hard news normal, era o que era a notícia do dia. Agora, então, esse comportamento da TV Globo, que eu acho que é muito da gestão do Ali, que eu acho que a Globo, de certa maneira, ela, pelo tamanho que ela tinha, ela não tem o direito, por mais que ela seja uma empresa privada, cujos donos, pela democracia que a gente vive, pelo sistema no qual a gente vive, eles têm o direito de fazer o que quiser, e tem mesmo, do ponto de vista técnico, eles têm direito de usar 5 minutos de Jornal Nacional para falar o que quiser, tá? Os marinhos, tá? Só que é o seguinte, a Globo tem um tamanho tão grande que ela virou uma espécie de BBC, assim, as pessoas se sentem assim, não, uma coisa é a TV Bandeirantes fazer isso, a Record fazer isso. A Globo, pela hegemonia que ela conquistou, ela virou uma coisa, não dos marinhos, virou no Brasil, entendeu? É um pouco isso. Então, é por isso que ela é muito visada, é por isso que ela é muito cobrada, que ela é muito... Existe toda uma lendas de todos os aspectos políticos a respeito dela, entendeu? Então, eu acho que ela é vítima do tamanho dela nesse sentido, não vítima pobrezinha, a desconfiança que existe em relação a ela se dá por causa do tamanho que ela adquiriu ao longo da história. E que ela tem ainda, do ponto de vista jornalístico. Não tem nenhuma empresa jornalística que tenha o tamanho do Grupo Globo, assim, e da Globo em especial, o alcance que tem. Então, quer dizer, isso a tornou sempre muito visada, entendeu? Mas, assim, tentando responder ao que o Jobim me perguntou, eu acho que sim, contribuiu sim, mas nós não podemos esquecer, Jobim, só para terminar, não vou me estender muito não, mas assim, existe um contexto internacional muito maior, né? Nós estamos num momento em que todas as instituições da sociedade democrática, do mundo, da civilização, estão sendo questionadas. A ciência, né? Os partidos políticos, a própria estrutura de poder, a universidade e a imprensa também. A imprensa hoje, nós perdemos a nossa importância, de certa maneira. Nós perdemos o protagonismo que a gente tinha por causa desse processo que eu acho de tribalização da sociedade. As pessoas estão
estão indo para a tribo. Elas não estão querendo conversa, elas estão querendo ir para a caverna, às vezes, né? Nem para a tribo, entendeu? E nós existimos para quê, nós janeses? Nós existimos para botar uma caverna conversando com a outra, uma tribo conversando com a outra. Para que não? Na minha terra, em Lambari, não tinha jornal. Por quê? Eu saía de casa e ia na esquina, no Bar de Juca, eu sabia tudo que estava acontecendo na cidade. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco por aí. Há um chamado tecnofeudalismo, ou neomedievalismo, com essas mega empresas aí, as big techs tentando controlar o mundo e sem maior apreço pela democracia. Eu li, achei muito interessante, está no meu acervo essa expressão, esse novo conceito de tecnofeudalismo. Está muito interessante. Diga, Jorge. Eu queria saber o seguinte, eu ouvi falar, na verdade não tenho certeza, mas que a TV Globo colaborou bastante no primeiro livro, né, Hegemonia, que está aqui a capa, para vocês conhecerem. Tem uma Hegemonia aqui, e o Concorrência aqui, que já está na nossa mão. Né? E nesse número 1, eu ouvi falar que a Globo colaborou bastante, abriu praticamente todas as portas para você coletar informações, ouvir pessoas e tal. Primeiro, eu queria saber se isso é verdade. Segundo, saber se por acaso você encontrou ainda pessoas que trabalham ou trabalharam na Globo e se recusaram a falar sobre o trabalho deles lá. Respondendo a primeira pergunta, eu explico isso na abertura do livro, tá? Ou seja, aquela coisa assim, né? Eu tinha escrito 2 biografias, tinha sofrido muito com as 2 por causa da questão de conversar no caso da família Senna, que ela foi um drama, porque nessa época existia aquele artigo do Código Civil em que permitia a qualquer família, a qualquer biografado, a embargar a obra. Então, as editoras morriam de medo de fazer biografia por causa disso. Então, eu sofri muito com um tipo de pressão que houve, mas eu fiz o livro que eu queria, tá? Eu tenho revelações que incomodaram muito a família do Ayrton Senna. E teve também o livro do Avelange, que eu fiz a maior besteira da minha vida, que foi para viabilizar o livro, deixar que ele lesse os originais, mas dizendo para ele, doutor João, no final, a última palavra vai ser minha. Só que isso até acabou acontecendo, a última palavra foi minha, mas foi muito sofrido. Aí eu conto isso num documentário que, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês, que chama-se a Conversa com JH, que é o bastidor dessa biografia, que eu comentei com gravações, mostrando gravações para o Geneton Moraes Neto, nosso querido e saudoso Geneton, para o Jorge Moura e para o Ricardo Pereira. A gente formamos ainda uma confraria, tá sem o Geneta, mas continua a confraria. Mas eu fiz esse imenso preâmbulo para dizer o seguinte: eu procurei o Roberto Irineu porque eu falei assim, por que não perguntar? Por que não pedir? Porque eu tinha conhecido a riqueza do acervo do Memória Globo. São mais de 800 entrevistas sobre pessoas do Grupo Globo, e em relação à TV Globo são mais de 500. Eu tive acesso, tive, não sei se vou ter mais ainda, pedi algumas coisas, mas 90% das entrevistas do pessoal de televisão estão aqui no meu computador, entendeu? Agora, o que eu falei para o Roberto Irineu foi o seguinte: o que eu ofereço é o equilíbrio, a responsabilidade jornalística de um cara que começou a trabalhar no Globo, em 1980. Eu queria ter um acesso irrestrito, tá? Eu não quero, esse livro não quero um tostão do Grupo Globo, e o que eu ofereço é isso. Aí o Roberto Irineu conversou com os irmãos, com o João Roberto e o Zé Roberto, e ele, no dia seguinte mesmo, falou assim: olha, tudo bem, a gente concordou, pode procurar a Silvia Fiuza, eu procurei aquela diretora do Memória Globo. Isso foi lá em 2018. E aí eu comecei a receber as entrevistas, inclusive a do André, que é uma ótima, não é por estar na presença do André, não, mas o André é um daqueles caras que deram entrevistas e não deram entrevistas sem medo de ter algum tipo de mal-estar com a empresa. Então ele falou tudo, acho que ele falou, né, André, tudo que você queria falar sobre vários episódios, né? Então, quer dizer,
Tem muitas entrevistas assim, tem muitas entrevistas cuidadosas, compreensivelmente cuidadosas, e tem uma postura também, então, não, antes para completar. Então, foi assim, esse foi o trato. Assim, se você chamar, não, que a Globo me ajudou, não. A Globo me cedeu, me deu acesso irrestrito e independente a esses acervos, tá? E a contrapartida minha foi essa só. Eu vou ser um jornalista sério, eu vou tratar desse assunto de uma maneira profissional e responsável. E é isso que eu estou cumprindo da minha parte. E eles também, de certa maneira, para vocês terem uma ideia, eu já tive vários contatos com eles, para tirar uma dúvida aqui, para conversar ali e tal. Eles continuam conversando comigo. Ou seja, isso significa que eles estão respeitando a minha obra. Tá? Quer dizer, então, se fosse assim, não, você escreveu lá no volume 1, isso é um absurdo, não tem mais, acabou, nada. Assim, eu continuo escrevendo tudo que eu quero escrever, às vezes tiro dúvida com eles sobre os assuntos, entendeu? Mas então é isso. Então, não teve... Agora, a segunda parte da sua pergunta que eu esqueci, era se eu tive apoio e aí... Se não mudou de um volume para outro, não mudou. Quando saiu o primeiro volume, eles gostaram, não restringiram o seu acesso? Não houve nenhuma mudança assim, de um para o outro. Quer dizer, em relação ao primeiro, eu tive uma conversa com o João Roberto, que ele ficou um pouco, umas coisas ali e tal. Ele quis reclamar, eu falei assim, João, por favor, me diga onde está aqui? Onde está que está errado? Eu quero saber. Se estiver errado... Aí ele foi, não, isso porque é o seguinte, a interpretação livre minha da reação dele é o seguinte, é que no meu livro não tem uma leitura igual ao do Grupo Globo, que está oficial lá no Memória Globo sobre os episódios. Claro. Entendeu? Assim, deixa eu botar, eu acho até que esse é um elogio que a gente pode fazer, que os seus livros não foram adotados como os livros oficiais. Quer dizer, não é a biografia oficial da TV Globo, né? A gente percebe que a TV Globo não adotou os seus livros como uma biografia oficial, e isso só conta a favor dos seus livros, que a gente sabe realmente que alguns personagens ali dentro do seu livro, alguns personagens que eram personagens intocados dentro da TV Globo, ficaram mal na fita, né? Então, quer saber quem são, tem que ler o livro, né? Algumas figuras mitológicas dentro da TV Globo, elas foram um pouco desnudadas pelo livro do Ernesto Rodrigues. Mas eu queria aproveitar falando de personagem, a Globo teve grandes inimigos ao longo da história, né? No meu período, por exemplo, teve Brizola, teve Lula, teve Garotinho, teve Bolsonaro. Eu queria saber que você avaliasse assim, qual a importância desses personagens nessas ameaças que eles sempre fazem. Todos eles tinham o propósito de destruir a Globo, quer dizer, Bolsonaro queria fechar a Globo, o Lula ia acabar com a Globo no dia seguinte. Garotinho aqui no Rio, claro, em escala regional, também odiava a Globo. Quer dizer, qual a importância desses personagens na história da TV Globo e como é que a TV Globo reagiu a essas ameaças de que nós vamos te destruir? Olha, André, na minha opinião, assim, quer dizer, eu não cheguei ainda, eu tenho coisa apurada sobre o período Bolsonaro, mas cronologicamente eu estou ainda na primeira década do século XXI, estou ali em 2006, por aí, entendeu? Então, não cheguei ainda Mas isso não me impede de dizer o seguinte, eu acho que o grande problema... quer dizer, eu diria o seguinte, o grande inimigo pessoal foi, sem dúvida nenhuma, Leonel de Moura Brizola. Tá? Quer dizer, ali era uma questão de fígado mesmo, não tinha jeito. Ali, a ponto de o Roberto Marinho fazer o que fez, tomar aquele editorial lido pelo Cid Moreira, tomar de volta aquele chute, né? Que ele quis atacar lá na época do primeiro governo Brizola e tal, não sei o que, quis atacar a questão do Banerjee, misturando com o JB, e aí veio o troco do Brizola na voz do Cid Moreira. Quer dizer, é uma coisa de fígado mesmo. Agora, o grande problema, o grande inimigo do negócio da TV Globo foi o Lula. Eu acho que sim. Assim, foi o PT. O PT o que o PT significou como ameaça ao negócio da TV Globo. Porque essa imagem da TV Globo, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, essa imagem ruim da TV Globo,
essa campanha, você consegue perceber que ela começa com o PT? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, então eu acho o seguinte, por que o PT? Porque o PT, até eu cito um encontro muito agradável que houve na redação do Globo com o Lula. O Lula visitou o Roberto Marinho, aí foi, até quem fez o texto da matéria foi Luiz Erlanger, que estava lá presente também, na época o Erlanger era ainda editor-chefe do Globo e tal. Quer dizer, houve ali uma relação, como é que eu vou dizer, digamos, institucional, vamos dizer assim, republicana, vamos dizer assim. Assim como houve, que eu estou contando no volume 3, uma aproximação também republicana, sim, mas através do Palocci, quando o Lula assumiu o primeiro governo dele. Porque é o seguinte, eu conto no livro também, eu dou a deixa disso na última frase do volume 2, eu conto no volume 3, que na manhã seguinte, a vitória do Lula no primeiro turno, em 2002, o Palocci foi procurado pelo Evandro Guimarães, que era o vice-presidente institucional da Globo, dizendo o seguinte: olha, a TV Globo, eu vim aqui dizer para vocês que a gente vai pedir concordata em Nova York. Entendeu? A TV Globo. E aí começou todo um tipo de relação, que eu também exploro no sentido jornalístico, no volume 3, que é o seguinte: tentar ver como é que foi essa relação, afim. O que o governo Lula fez, ou talvez deixou de fazer, em nome dessa boa relação. Mas eu diria o seguinte, que basicamente, André, por que o governo, o Lula e o PT, particularmente, aí mais o PT do que o Lula, mas pela força que o Lula tinha de puxar o PT, de chegar ao governo, né, que era de mexer com as cláusulas pétreas do negócio do Roberto Marinho, né, que é liberdade de imprensa, legislação sobre publicidade e imposto para a área de radiodifusão. Essas três vertentes, esses foram os motivos do lobby da TV Globo em Brasília nesses anos todos. Essas três vertentes. Ameaçou essas três vertentes, a Globo pula. E, especificamente, o PT cultivou e chegou a criar a tal da Ancinave, uma agência que expandiu o poder da Ancine, para controlar também a televisão, e aí, imagina, aí a Globo mexeu, fez um grupo de trabalho, porque aí ia mexer com o negócio, entendeu? Assim como as iniciativas de publicidade, porque aí entra naquela história, né? A Globo, das 4 redes, tem sido a única nas últimas décadas que viveu exclusivamente de receita publicitária. O SBT nunca precisou disso, sempre teve o baú da felicidade. E o Bispo Macedo tinha lá a igreja para cobrir os déficits da TV Record, entendeu? Então tem essa questão e eu acho que o grande inimigo, o grande adversário, ou inimigo, dependendo da época, né, foi exatamente o PT. Ernesto? Diga. Vou tocar um tema delicado aí agora, não sei se você conseguiu, ou se você está tentando apurar. Sim. Aquelas denúncias de que a Globo teria pago propina para obter direitos de transmissão de eventos esportivos. Você conseguiu alguma coisa ou isso não passa de boato? Não. Veja no volume 3. Então tá bom. Não, mas eu vou adiantar alguma coisa. Sim, quer dizer, o que aconteceu? Eu vou dar uma geral dessa história, que é o seguinte: a Globo sempre viveu, na área de esporte, 3 tipos de problemas, 3 tipos de relação com o esporte. Uma, a jornalística, né? A outra, o negócio, né? E a questão dos direitos. Tá? Então para essas 3 áreas já se confundiram, já se trombaram, o jornalismo já foi, de certa maneira, teve que recuar diante em alguns momentos, que eu mostro no livro, vou mostrar no volume 3. E a negociação dos direitos, a partir do momento que entrou na TV Globo um cara chamado Marcelo Campos Pinto, ele passou a ser o cara que cuidava dos direitos da negociação dos direitos, tá?
Então, durante algum tempo, vamos chamar assim, ele conversou, negociou, mas assim, em algum momento, o intermediário que estava cuidando dos direitos entregou dinheiro para os cartolas da FIFA, tá? Quer dizer, então é o seguinte, eu não posso, eu não consegui, não é que eu não consegui, não há evidência nenhuma de que a Globo tenha depositado dinheiro no bolso, na conta de algum cartola, tá? Mas o intermediário do cartola que negociava os direitos com a Globo, particularmente com Marcelo Campos Pinto, a partir de um certo momento, quando o negócio de direitos explodiu, virou uma coisa bilionária, na época do Avelange, do meu biografado, quer dizer, a partir do... então é o seguinte, então houve sempre propina no meio do caminho, tá? Mas aí que eu vou contar, que eu vou tentar contar com detalhes, no volume 3, que teve um momento em que o Marcelo também se envolveu por tudo que foi apurado e que vai ser mostrado no livro. E aí a Globo fez uma auditoria severíssima internamente que resultou na saída dele. Em suma, basicamente é isso. O que eu diria é o seguinte, tem uma história... tem uma história da despedida do Ciro José, que foi um importantíssimo diretor de esporte da TV Globo até final dos anos 90, que no jantar de despedida dele, eu conto isso no livro, que ele vira para os outros diretores e fala assim, contem com o meu obsequioso silêncio. Tá? Entendeu? No sentido de assim, querendo dizer, muita coisa não muito bonita foi feita aí nessa negociação. Mas, assim, deixando claro, gente, eu estou falando aqui para vocês, que eu não tenho evidências de que a Globo botou dinheiro na conta das pessoas. Agora, a Globo negociou com quem a FIFA mandou ela negociar. Essa que é a questão. As pessoas não gostam de ver muito isso, não. Quer dizer, a presidência da FIFA entregou o negócio para a ISL, que era uma agência de marketing, uma época, depois entregou aqui no Brasil, foi a Trafic, em suma. Tem todo esse mundo intermediário aí, que era com quem a Globo tinha que conversar na hora de garantir os direitos, entendeu? Quer dizer, mas era uma coisa que muito desconfortável. É o assunto mais desconfortável que eu já vi ser tocado pelas pessoas com quem que eu entrevistei recentemente, entendeu? Assim, é o assunto mais chato, porque é um assunto que realmente ficou muito perto ali da beira do esgoto, entendeu? Assim, sabe assim, não, repito, pelo modelo de negócio, entendeu? A Globo, ela queria manter a hegemonia no esporte, e a FIFA, que era um bando de corrupto, um bando de ladrão, dizia, conversa ali com fulano ali, é ele que resolve. E aí esse fulano distribuía o dinheiro que a Globo pagava, entendeu? Quer dizer, parte do dinheiro. Mas agora, aí você mostra no livro assim, essa subserviência da Globo ao Avelange. Existem episódios muito interessantes sobre como que o poder que o Avelange tinha em cima da Globo até na hora de uma entrevista, né? Com Décio Lopes, né? Aquele episódio dele que ele vai entrevistar e o Avelange diz para ele: essas são as perguntas que você vai fazer para mim. Caramba! É uma coisa maluca isso, né? Então, quer dizer, agora, não por outro motivo, hoje você vê as duas áreas estão separadas. Quer dizer, hoje o jornalismo está separado do esporte no Grupo Globo, lá na Globo. O Grupo agora tem uma outra configuração, né? Mas, assim, só para terminar essa parte do esporte, então tem uma outra terceira instância aí que já deu muita discussão, mas que aí eu acho que não tem nada de corrupção nisso. Era a terceira, a do negócio, a da transmissão e da cobertura jornalística. A transmissão. Esse terceiro espaço que eu toco no livro é o espaço da transmissão, assim, do conteúdo. Tem sempre assim, a televisão é contra o futebol, a televisão está acabando com o futebol, a televisão está tomando conta, está botando o jogo mais tarde. Toda essa discussão sobre horário que acabou, que afastou o público dos estádios e tal, em que estão envolvidas pessoas pelas quais eu tenho o maior respeito, como o Telmo Zanini, por exemplo, que foi um cara que ficava no meio de campo entre a TV Globo e as confederações para marcação de jogo, essas coisas, entendeu? Então, quer dizer,
tem esse lado também, que é um lado que é uma discussão muito mais, digamos, profissional ou jornalística, não jornalística, mas assim, qual era... nós vamos fazer televisão, nós vamos fazer o esporte para quem vai no estádio ou para quem milhões de pessoas que vão assistir. Entre uma e outra dessas posições tem muita discussão. Então, quer dizer, você tem a cobertura jornalística, você tem a transmissão e você tem o negócio. Então, essas três vertentes da Globo com o esporte são tocadas com muito detalhe e com muito bastidor no volume 3. Ernesto, eu fui lá no lançamento do seu primeiro volume e uma das coisas que você falou que me impressionou muito quando falou da concorrência, que em determinado momento a TV Globo se deu conta de que os produtos culturais que ela estava fazendo eram de um nível muito elevado para a população brasileira. Ou seja, entrou primeiro a concorrência da Manchete, que era uma concorrência com qualidade, mas depois entraram o SBT e a Record fazendo uma concorrência com um nível mais baixo. Quando que a TV Globo se deu conta disso, de que o Brasil não estava culturalmente preparado para ter produtos de alto nível, e como que foi esse processo interno dentro da TV Globo? Jobim, isso é muito importante, cara. Isso aí eu senti muito que aconteceu. Isso acontece na virada do século, como se fosse o seguinte, quer dizer, você tem que ir lá no plano real, que aí as pessoas, as classes C, D e E começaram a comprar televisão. Então você tem um outro tipo de demanda, um outro tipo de cultura, de nível cultural, de nível até de capacidade de entender, de ler legenda, essas coisas todas. Quer dizer, então, você tem um momento em que você tem duas redes que investem nesse público, que é a Record e o SBT, que investem nesse público CDE, tá? E você vê a TV Globo como se fosse uma fábrica da BMW, só que ela está fazendo um carro que vai andar numa estrada esburacada. Entendeu? Que o carro vai quebrar lá na hora que chegar. A TV Globo começou a ter que fazer uma espécie de Renegade, quer dizer, um Jeep muito bom, entendeu? Então, um pouco é isso. Não dava mais fazer a BMW da classe média, que tinha aquelas séries do cacete, que tinha os voos de ousadia do Daniel Filho naquele segundo horário, as adaptações literárias, aquilo tudo foi ficando, e demorou até para sair de cartaz, vamos dizer assim, entendeu? Mas assim, começou a música popular brasileira, meus amigos. Olha a música popular brasileira hoje, quer dizer, aquele boom sertanejo do início do século, entendeu? Aquilo trouxe a TV Globo para baixo. Hoje a Globo tem um programa de domingo que chama Olhar Sertanejo, uma coisa assim, na manhã de domingo. Então, você tem um Brasil que puxou a Globo para baixo, sim, no sentido de qualidade de conteúdo. E eu falo isso esperando que ninguém ache que eu estou sendo arrogante, que estou sendo elitista, cagando regra. Não. Assim, a Globo aprendeu a fazer uma TV de altíssimo nível, uma TV que não perde. Eu fui chefe de escritório da Globo em Londres, conheci a TV inglesa, sabe? E posso dizer isso, o que a Globo fazia, aqui tirando o jornalismo de política, era uma coisa, do ponto de vista tecnológico, de avanço e tal, pau a pau com as grandes redes da Europa. A Europa é uma porcaria, aquelas redes estatais que tinham lá, era uma tristeza. A TF1, as italianas, são um horror aquelas TVs, do ponto de vista de capacidade de linguagem televisiva. Aí você pega as redes americanas, pega a BBC, pega a ITN inglesa, é outra coisa. O Jobim morou em Londres, ele sabe disso. Entendeu? Então, eu acho que a Globo teve que, digamos assim, reduzir a marcha para poder manter a qualidade, mas fazendo um produto não tão sofisticado. Porque o Brasil não cresceu junto com a TV Globo. Nós continuamos com uma distribuição de renda criminosa, continuamos com a elite que é completamente irresponsável, uma classe política que a gente está vendo agora o que está acontecendo nesse Congresso podre que a gente tem, entendeu? Então, aí você vê. Como é que você pode andar com uma BMW numa estrada cheia de buraco? Ela vai quebrar, ela vai parar no primeiro buraco, entendeu? E é isso. Então, agora está fazendo um jipão. Ernesto, é o seguinte, quer dizer, a gente tinha a grande rede do século passado, que eram os diários associados,
que não sobreviveram à morte do Assis Chateaubriand. Agora nós temos o SBT, que nós não sabemos como é que vai reagir à morte do seu fundador, Silvio Santos. Como é que você vê a transmissão do poder dentro da TV Globo? O Roberto Marinho está fazendo falta à TV Globo? Qual era o papel do Roberto Marinho e qual é o papel dos irmãos Marinho atualmente? Como é que você vê essa comparação entre a Globo do Roberto Marinho, que tinha toda aquela visibilidade, e agora os irmãos Marinho, que são mais low profile, tudo isso? Como é que você vê isso? Olha, André, sinceramente, assim, eu acho que o Roberto Marinho, ele foi importantíssimo na TV Globo. No Jornal Globo nem pensar, né? Mas assim, na TV Globo, a importância dele foi muito circunscrita à política, ao jornalismo político, à cobertura política, entendeu? Ele opinou muito pouco. Ele teve, por mais que as pessoas associem, por tudo que eu apurei, pelo papel que ele, assim, você não vê ele participar, uma ou outra vez tem alguma crise com alguma novela, ele dá um palpite lá e tal, mas tirando a parte de jornalismo político, o Roberto Marinho, claro, quando o Walter Clark foi demitido já naquela loucura, estava uma orgia, aquela coisa do voto de poder do Walter Clark, aí o Roberto Marinho começou a dividir o tempo dele, passava as tardes na TV Globo e as manhãs no Globo, mas ainda assim preocupado muito mais com política, tá, do que com qualquer outra coisa do negócio, tal, da gestão do negócio. Tanto é que os filhos tinham muita dúvida se ele tivesse que escolher se ele ia ficar com o jornal ou a TV Globo, porque a paixão que ele tinha pelo jornal, e aí nisso eu acho que ele também transmitiu para o jornal o jeito de fazer política, transmitiu para a TV o jeito de fazer política em jornal, aquela coisa personalista, de dar opinião, de botar a editorial na primeira página, que eu trabalhei no Globo, era assim, quase 2, 3 vezes por semana tinha um tolete lá do Roberto Marinho escrito lá na primeira página do Globo, entendeu? Quer dizer, então eu acho que não teve tanto problema. Acho que subestimam muito os 3 irmãos. Eles são muito discretos. Mas, assim, eles tiraram o Boni aos pouquinhos, chamaram uma pessoa importantíssima, que foi a Marluce. Meu Deus! Foi o instrumento para tirar o poder do Boni, para botar a empresa na mão deles, irmãos. Depois da Marluce, a trajetória dela talvez fosse maior se não fosse um câncer, que eu conto essa história também no volume 3, um câncer que pegou ela pelo meio ali da gestão dela, aí mudou tudo. E aí veio um cara que foi importantíssimo, que foi o Otávio Floresbal, que assumiu a direção, um publicitário muito calmo, muito competente, muito calmo, assim, o contrário da Marluce, uma pessoa super agregadora, e que pacificou as áreas da Globo toda, e foi, por incrível que pareça, foi uma época em que, proporcionalmente, a Globo faturou mais, né, nesses anos aí, entre 2000 e 2006, depois que saiu da dívida, depois que liquidou a questão da dívida, a partir de 2006 até 2016, foi muita grana que entrou. E depois veio o Schroeder também, que nós conhecemos, né, que foi um cara também que continuou fazendo uma gestão profissional da TV Globo. Então, isso ungido, claro, pelos irmãos. Do ponto de vista de sucessão, eu conto isso, inclusive, os bastidores do dia da morte do Roberto Marinho, modéstia à parte, estão bem saborosos do ponto de vista do que eu vou contar, do que eu estou contando, né? Porque a Globo, talvez o André se lembre, bateu um pânico no dia que o Roberto Marinho estava para morrer. Você tem uma ideia, é uma coisa que ninguém consegue acreditar. Era tão rígida a questão da hora da morte do Roberto Marinho que não podia falar no assunto. Então tinha uma ilha escondida que estavam fazendo o perfil dele. A Fátima Bernardes perdeu a voz. Em suma, teve o episódio do Boni também chorando no final do Jornal Nacional. E teve uma coisa com o Luiz Roberto, o narrador, às 9h30 da noite, narrando no meio de um jogo do Palmeiras, desculpe, do Goiás Esporte Clube contra o Vasco da Gama. Era no segundo tempo e tal, e recebeu uma ordem de, olha, tem que dar, na hora que mandar dar, tem que dar de qualquer jeito. Era o Mário Jorge Guimarães, que estava na coordenação. Aí o Luiz Roberto fala assim, mas o Maroca, qualquer que seja a hora, tem que ler? Tem, tá bom. Tal. Aí começou o segundo tempo. Aí, de repente, tá lá a bola meio morrendo no meio de campo lá, e de repente, aí, pode dar. Ele começou a ler uma nota imensa. A primeira vez que estavam falando que o Roberto Marinho tinha morrido. Só que 10 segundos depois, um cara do Goiás fez um gol.
Aquela coisa maluca, né? O cara vibrando com gol, torcida, BG da torcida, e a leitura da nota sobre a morte do Roberto Marinho. Vocês têm uma ideia? Olha que ironia. Então, quer dizer, tem isso, e tem também a questão da sucessão. Eles cuidaram muito da sucessão dos próprios. Até que não é surpresa o Paulo Marinho, filho de Zé Roberto, agora como CEO da empresa, entendeu? Assim como o Robertinho, o neto, o filho do Roberto Irineu, está cuidando da Venture lá e tal, que ele não deu muito certo ali na gestão botaram ele mais um pouco para a área de Venture, né? Mas isso está tudo resolvido. Eles prepararam os netos, e aí pode ser até força de expressão, mas todo mundo fala, teve uma época que estava todo mundo falando, estão preparando a TV Globo para ser vendida e tal, tal. O João Roberto falou assim, isso aí vai para os nossos netos, depois para os bisnetos. O que pode acontecer, se for possível isso, a gente aceitar a sociedade com alguém, mas nunca perder o controle da empresa, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que tem isso, tem um pouco de superestimação do papel do Roberto Marinho na TV Globo, quer dizer, na TV Globo como todo, entendeu, André? E uma subestimação do papel do Roberto Irineu, tá? Incluindo na história da Tele Monte Carlo, que eu mostro que ali na verdade, foi uma operação que o Boni foi contra, porque o Boni queria ser sócio, e aí o Marinho não toparam. Quer dizer, ele ficou como o seguinte, uma grande lambança que o filho do Roberto Marinho fez na Itália. Não foi bem assim, foi a vaidade do Dr. Roberto que meio que guiou os passos do filho nesse episódio. Então, quer dizer, eu acho assim, está resolvida a sucessão dos Marinho, entendeu? E com esse detalhe, eu acho que eles profissionalizaram a gestão. Assim, botaram lá primeiro a Marluce, depois o Otávio e depois o Schroeder, que nós sabemos que é um cara que sabe muito de televisão, tanto é que voltou agora para o Conselho, né? Quer dizer, agora está compondo o Conselho Administrativo do Grupo Globo, né? Ernesto, você recebeu muitas reclamações de pessoas que acharam que ficaram mal no livro ou que foram pouco mencionadas, não receberam o espaço merecido? Ainda não, Jobim. Teve só uma ex-colega nossa, que pegou uma referência que eu fiz à mãe dela, que também trabalhou na TV Globo. Eu nem queria tocar muito nesse assunto, porque não foi um erro que eu cometi, sabe? Foi uma informação que, teoricamente, poderia constar também quando eu falei da mãe dela. Então. Mas, na verdade, eu não falei muito, porque a mãe dela foi demitida. Isso, não foi Aí, eu não tenho Facebook, entendeu, o Jobim? Não tenho, e é questão filosófica minha, pessoal. Não tem Instagram, não tem nada. Agora, as pessoas me contam que houve uma xingação danada por causa desse episódio. E o que eu fiz? Eu fiz um contato com ela, falei, olha, não tem problema nenhum, já corrigi na versão digital, coloquei mais uma informação lá sobre a sua mãe. Imagina, num livro de 700 páginas, é claro que eu vou errar, gente. Sabe? Por exemplo, eu cometi um erro aqui que eu já corrigi também na versão digital, assim, ao falar da cobertura das diretas na Candelária, eu, por algum motivo, fiz uma lambança e peguei um episódio que a Glória Maria contou de 2013 e passei e botei lá nas diretas, uma lambança, que eu já troquei. E quando imprimir de novo, espero que imprima o volume 2, vai estar corrigido também. Eu coloquei um episódio, assim, também não é nenhuma coisa do outro mundo, um episódio emblemático da Glória Maria entrando no ônibus, os caras dizem, não vai gravar aqui não. Eu falei, eu sou da Globo, vou gravar sim, quero ver você. Isso é um bate-boca dela com o passageiro e tal. Mas isso foi no 2013, e não na cobertura das diretas. Erros acontecem. Agora, Ernesto, você conseguiu... Fora isso. Agora também, depois eu quero falar de uma coisa aqui, se você não perguntar, Claro. Eu queria só saber, uma curiosidade que eu tenho antiga, né? Eu sempre, é claro, como jornalista profissional, 43 anos, sempre acompanhei a Globo, nunca trabalhei lá, trabalhei apenas no Jornal Globo, mas sempre gostei muito da Globo, do padrão global de qualidade, sempre me impressionou muito a qualidade, né? Ainda hoje eu assisto o Jornal Nacional,
diariamente, né? Mesmo contra a opinião de muita gente. Mas esse jornal não vale nada. Eu acho importantíssimo o Jornal Nacional, entende? Mas então, como espectador, sempre também fui bombardeado por muitas histórias. Eu li um livro antigo que chamava História Secreta da TV Globo, do Daniel Hess, que foi muito polêmico na década de 80. Faz parte da minha pesquisa, sim. Esse é um livro que eu acho importante. E o que eu queria saber com você, a minha curiosidade afinal, a Globo tem ou teve uma lista de uma espécie de índice em que proibia tocar nomes de pessoas, de figuras públicas? Não, lista não tinha, mas o André sabe. Tem as pessoas que a gente sabia que... ou sabia na hora, o André chegava na rua da matéria, tem uma sonora aqui do Saturnino Braga. Não pode, não. Saturnino é inimigo, não pode. Né, André? Quer dizer, não tinha assim... Essas pessoas, isso seria, inclusive, a maior bandeira do mundo, né? Cá entre nós. Né? Aqui está a lista de pessoas que não podem ser citadas, sabe? Então, agora a gente sabia. Eu mostro no livro que o Lula, durante um bom tempo, os telespectadores do Jornal Nacional não sabiam como era a voz do Lula. Ele era mostrado só em um texto em off, dizia o que ele tinha dito, entendeu? Quer dizer, então, óbvio que teve isso. Ou foi censura mesmo, Jorginho, quer dizer, assim, censura interna mesmo, assim, sem nenhum adjetivo, nenhum tipo de contemporização, entendeu? Mas o que é difícil as pessoas reconhecerem, eu acho assim, talvez seja difícil, talvez uma certa preguiça intelectual de achar que isso se perpetuou para o resto. Não, sabe, mudou muito depois, entendeu? Sabe, mudou muito, assim, a época do Evandro Carlos de Andrade, que foi outra pessoa cuja trajetória também foi interrompida antes, talvez, da hora, a época dele foi a época mais profissional. E olha, eu estou falando do cara que me demitiu, pô, sabe? Então foi o cara que tirou aquela coisa da politicagem, ficar influenciando... Falou assim, quero distância. Também era cômodo cá entre nós, né? Quero distância da política porque era o governo do Fernando Henrique, tá? Então, quer dizer, tá tudo de bom para a empresa, né? Claro, não, vamos mexer com política, não, deixa lá, não vamos se envolver, feito o Alberico se envolvia, não. Só que era o governo do Fernando Henrique. Se fosse o governo Lula, tá? Não sei se seria. Como os fatos demonstraram, quando foi o governo Lula, põe primeira, põe segunda, liga o turbo e vamos sempre. Vamos fazer jornalismo legal. A galera, nós todos, eu não estava mais lá, né? Você imagina a turma da redação. Pode falar tudo? Pode mostrar tudo? Tinha muita gente se sentindo traída pelo PT, com raiva do PT ter caído na corrupção, gente querendo se vingar do PT nas redações, entendeu? Tinha tudo isso. Tinha gente que era contra o PT nas redações, entendeu? E tinha gente que queria fazer jornalismo também, e tinha gente achando assim, estão pegando pesado nesse troço aqui, meio jornal nacional de mensalão, puta que porra é essa? Sabe? Então, quer dizer, como é que eu vou dizer? Não tinha lista. E também houve fases diferentes. A fase do Evandro foi uma, a fase do Schroeder, ali ainda, ele e Ali, ali, até o momento em que o Ali, pelo próprio desenho hierárquico que foi feito pelos Marinho, que foi uma coisa meio maluca, né? O Schroeder passou a ser diretor-geral da TV Globo, mas diretor da Central Globo de Jornalismo, e o Ali, abaixo dele, como diretor editorial, mandava e não dava satisfação para o Schroeder. Até dava, talvez, mas assim, era quem decidia no noticiário político, entendeu? Então, hierarquicamente, era uma coisa meio esdrúxula, mas que, tipo, jogo jogado. Combinaram isso, foram leais um com o outro ao longo dos anos todos, e foi assim que a coisa aconteceu. Mas, assim, foram fases e níveis de qualidade de gestão jornalística diferentes. E não essa coisa assim, a TV Globo é vendida, a TV Globo não gosta. Essa coisa pobre, sabe, assim, grosseiramente, sabe, assim. E aí o que eu queria dizer, complementando, eu vejo muita gente, assim, eu não vou chamar de covardia, não, tá? Mas eu vejo uma certa preguiça de certos colegas de quererem, assim, vamos ler, assim, não o seu livro do Ernesto, não, sabe o que é? Que um cara que a gente... Vamos ler o que esse cara está escrevendo sobre a TV Globo. Peraí, pô. Né, sabe? Será que é isso mesmo?
muita gente está preferindo fingir que o livro não existe. Tudo bem. Pô, estamos numa democracia, claro, vamos nessa. Mas, assim, eu vejo isso, sabe? Muita gente, assim, meio com medo. Eu vou falar nesse livro, eu vou, sabe? Vou entrevistar esse cara, entendeu? Mas, assim, faz parte. Eu já previa isso. Eu acho que esses livros, sem querer ser pretensioso, eles são muito mais um documento para ficar aí, para, de repente, mais para frente, as pessoas menos contaminadas por todas as lendas, histórias, terem uma visão um pouco mais próxima da verdade do que... Mais realista, né? Uma visão mais realista. Um livro para a história. Mas tem pretensão, tá? Inclusive, a própria Lúcia Riff, a minha agente literária, que é uma pessoa maravilhosa, foi quem conseguiu para mim a editora Autêntica, que também é um presente do céu, a Regiane Dias, que é a dona da Autêntica, abraçou o meu livro com o maior carinho. Então, a Lúcia Riff falou assim, ela foi profética, falou assim, seu livro não vai ser um best-seller, seu livro vai ser um long-seller, que é o nome bacana. livros que ficam, entendeu? E não livros que são esquecidos, entendeu? Eu conto com isso, e acho que eu posso sonhar um pouco com isso. Ernesto, esse é um livro, realmente, que é um livro que você pode ler como uma novela, porque tem capítulos interessantes, você pode ler como um documento de história, você pode ler como um aprendizado de como se faz jornalismo ou como não se faz jornalismo. Quer dizer, é um livro que tem uma coletânea de maneiras de você deleitar, né, o livro. Porque é um livro que realmente, para quem é jornalista, vai pegar aqueles episódios. Para quem quer saber das novelas, provavelmente não abordou nada aqui sobre as novelas. E a gente sabe que a TV Globo teve 100% de audiência em alguma novela, né? Quer dizer, então, a história da novela está dentro desse livro, a história do jornalismo está dentro desse livro, a história do Brasil está dentro desse livro, né? Realmente, eu me encantei com esse livro. Eu só consegui parar no final do segundo, cara. André, muito obrigado. Tudo bom resumo, André. Excelente resumo, André. Muito bom. Eu acho que é por aí mesmo. Infelizmente, nós estamos, acho que Deixa eu fazer mais uma pergunta. Por favor, Léo. O Bonner, na entrevista ao Pedro Bial, indicou que está um pouco cansado do Jornal Nacional, que cada vez que o telefone dele dá apita, ele vai ali ver qual é a última notícia. E ele falou até que não quer se aposentar, porque disse que o pai se aposentou e teve um declínio. Mas você tem alguma previsão sobre a sucessão do Jornal Nacional? Ó, Jobim, tem, assim, isso é por palpite, tá? Assim, eu acho que tem um âncora específico que talvez esteja sendo preparado para isso, que eu acho que é o César Tralli, entendeu? Eu acho. Eu também concordo. Mas você acha que o Bonner está para parar? Ou ele é tudo conversa fiada dele? Olha, eu não conversei com ele, tá? Assim, mas não conversei com ele, tá, André? Mas assim, a informação que eu tenho de algumas fontes e tal é de que o Bonner não está tendo mais o entusiasmo que tinha ao fechar o programa, ao fechar a maneira como ele trabalhava, assim, anda, que é uma coisa assim que era impensável na época do Bonner, né? Quer dizer, a quantidade de semanas em que às vezes ele não aparece, ele não está apresentando o jornal, isso é uma coisa assim que duvido que o Boni, né, permitisse, entendeu? Porque a identidade do jornal que está ficando meio difusa, assim, cada semana é uma dupla. Eu acho isso, quer dizer, pode ser uma coisa de velho da TV aberta, mas eu acho que isso é um pecado, assim. Isso tira a identidade do jornal, entendeu? Então, se vocês observarem, tem muitas semanas, às vezes, que ele aparece, às vezes nem tá. Aí não sei se ele está algum acordo de férias que tem com a emissora, sei lá, ou está participando de eventos da emissora, como aconteceu esses dias atrás, ele estava lá em Cannes, lá, esses dias falando sobre publicidade, a homenagem que fizeram ao Washington Oliveira e tal. Quer dizer, estou dizendo que ele está bundeando, que ele está vagabundando, que ele está faltando um trabalho. Mas eu acho que ele está no momento de querer talvez dar uma saída de cena, assim. Mas deixa eu dar um depoimento aqui, que eu acho que eu queria até a sua opinião. Primeiro que eu acho que a carga horária do editor-chefe e apresentador do Jornal Nacional
é uma coisa realmente exaustiva, que ele entra de manhã cedo para fazer a reunião das 11 horas e vai até 9, 10 horas da noite. Então, o cara realmente não é feita gente que vai fazer um horário, 2 horários, de manhã, tarde, à noite, ele faz o dia todo. Mas o Bonner foi o primeiro editor-chefe e apresentador. Então, uma vez eu viajando com ele naquele aviãozinho do JN no ar, ele falou comigo assim, a gente conversando muito, ele falou assim, olha, a Globo criou um problema para ela, porque até agora você tinha o apresentador e você tinha o editor-chefe. Então, você demitiu o editor-chefe, ninguém ficava sabendo, e você demitiu o apresentador e o editor-chefe continuava. O Bonner acumulou essas duas funções. Então, com isso, ele acumulou um poder extraordinário, porque não só é a imagem da Globo, como ele ele é o editor-chefe do jornal. Você acha que esse personagem que acumula editor-chefe do jornal com a apresentação, que só existe no Jornal Nacional, no Jornal Hoje não é assim, no Bom Dia Brasil não é assim, não sei se o Jornal da Globo é assim, mas não tem. Você acha que essa figura, a Globo vai voltar ao passado? Porque no passado a Globo tinha o editor-chefe e tinha o apresentador, e com isso ela dividia o poder entre os dois, né? Ótima pergunta, André. Assim, até em nome da precisão, o Renato Machado, lá nos tempos do Bom Dia Brasil, era o editor-chefe também, né? Mas, em suma... Kovalik, editor-chefe também, né? No Hora 1. Hora 1, né? Eu fui editor-chefe da RJ3. Agora, eu acho, você tem toda a razão, acho que é um perfil muito difícil. Por exemplo, assim, eu acho o Bonner, ele não é o melhor dos editores de texto que eu conheço, o editor, e também não é... mas assim, ele é a melhor combinação das duas funções, entendeu? Eu acho. Eu respeito muito, inclusive, vou contar daqui a pouco um momento histórico dele. Foi vocês se lembram, quando o PCC atacou São Paulo, foi a primeira vez que fez um Jornal Nacional ao vivo, lá de São Paulo, ao vivo, e ele bateu uma boca, assim, ele entrevistou o então prefeito, o governador, Cláudio Lemo, que estava substituindo alguém que saiu desincompatibilizou, em suma, era o Cláudio Lemo. Foi uma coisa admirável a maneira como ele foi repórter ali, como âncora. Então, não confundam, assim, mas é um perfil muito, muito diferente mesmo. É muito difícil de se encontrar, acho difícil. Agora, assim, vocês não me perguntaram, não, mas eu acho que o que me preocupa muito nas ancoragens do JN, dos telejornais, que ainda não chegou ao JN, mas que está muito presente no jornal no jornal Hoje, que é uma espécie de tentativa dos âncoras de incorporar um pouco essa linguagem opinativa das redes sociais. Acaba de passar um VT e volta lá, mas isso é muito sério mesmo, isso não pode acontecer, não sei o quê, não sei o que lá. Mas que porra é essa? Eu já reparei isso. Editorializando. Agora todo mundo editorializa todo o tempo. Eu achava muito melhor o seguinte: contrata, você é o âncora, né? Então, assim, contrata um cara assim, vocês vão saber o que significa isso. Contrata um editor de nota pé, ou seja, um cara para pegar o assunto do VT e garimpar um assunto para o âncora no final do VT. E teve também uma informação que eu tive aqui sobre isso, papapá. Entendeu? É legal. E não essa coisa assim, isso é um absurdo, sabe? Ele é melhor mesmo. Mas o que acontece... Igual uma vez que o Heraldo Pereira, não sei se foi no Jornal da Globo ou na Globo News, tinha morrido o Lázaro Brandão, se não me engano, um dos dois do Bradesco. Aí virou assim, plano forte, assim, falou assim, nossos sentimentos para a família do presidente Lázaro Ramos. Que porra é essa, sabe? Fizeram isso quando morreu a mulher do Lula, nossos sentimentos para o presidente Lula. Mas agora, Ernesto... Jorginho, vocês falam só, esse negócio de morte, uma das coisas, a última coisa que mais está me revoltando é essa mania de que quando morre alguém importante, o Jornal Nacional não pode dar boa noite. Ou seja, no velório não se dá boa noite. Quer dizer, silêncio total, né? Silêncio. Não tem boa noite. Morreu alguém, não tem boa noite. Não fala até amanhã, porra. Não tem nem a música, não tem nem a música. Morre a gente acabou, pelo menos, com essa censura de que não pode falar comando vermelho, terceiro comando, que isso era uma babaquice que é danada, né? Para terminar, então eu acho que é muito preocupante, porque essa bobagem que eu acabei de falar aqui, que é muito sério isso. Você pode estar deixando o único diferencial nosso de jornalista, que é o seguinte, é distância.
É um mínimo de distância, é um mínimo de sobriedade, é um mínimo, sabe assim, ok, foi muito triste. Por exemplo, dá uma notícia ruim pra cacete, não entra em outro assunto, bota no final do bloco e vai pro comercial, porra. Sabe? Umas coisas assim. Então, eu vejo uma preocupação de tentar conquistar as redes sociais, que eu acho que é uma roubada, porque aí a gente vai ficar mais, assim, vai se misturar esse mundo de besteira, de amadorismo que tem aí nas redes sociais. Eu acho, entendeu? Mas tem um problema prático aí, só um instantinho. O Bom Dia Rio, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ele vai de 6 às 8h30. Se os caras não fizerem aqueles comentários, não tem notícia para encher aquele espaço. Então, cada notícia de 1 minuto, o cara fica 5 minutos comentando, porque ele tem que fazer 2h30 de programação. O problema é que o jornalismo ocupou um espaço, não sei se vai dar tempo de você comentar, o jornalismo ocupou um espaço que nunca tinha. Quer dizer, agora você começa o jornalismo às 4 horas da manhã e vai até às 9h30 da manhã. Não tem notícia para isso. Não tem notícia para isso. Não, só para complementar, diga. Ernesto, só para complementar o que você colocou dessa opinião, dessa coisa de opinião dos âncoras e tal, eu vejo que, eu não sei exatamente quando começou, mas essa tendência de criar uma espécie de empatia com o espectador. Eu acho que isso aí talvez seja uma coisa para buscar um contato com a audiência na TV aberta, né? Então mostra aquela empatia, né, do sofrimento. Não, sentimos muito a morte de fulano, a morte de... Cara, assim, as pessoas às vezes se perguntavam o que aconteceu que a Fátima Bernardes não está aparecendo no Jornal Nacional. As pessoas têm uma ligação, não precisavam fazer isso. O cara está todo na sua casa de noite, lá, dando notícia. De repente o cara, como assim? Então já existe a empatia. Então é por isso que eu acho um temerário o Jornal Nacional ficar trocando de representante de âncora, homem e mulher, toda semana. Isso piora ainda mais a audiência que está longe de ser a audiência. Bom, se o Quarentena News fosse um site fofoca, a manchete seria: Bonner perdeu o tesão pelo Jornal Nacional. Mas olha só, amigo, poxa, eu agradeço imensamente a tua participação. Essa entrevista é antológica aqui para o Quarentena. Nós fizemos durante a pandemia, especialmente, mais de 200 entrevistas ao vivo, né? Foi muito legal. Demos uma parada um tempo, mas vamos recomeçar. Eu prometo aí aos nossos espectadores que nós vamos recomeçar. Agradeço imensamente ao André pela grande colaboração dele, ele mostrando que também tem os 2 livros, né? E pelo resumo que ele fez do livro, da importância realmente histórica, da importância para o jornalismo, da importância para as novelas, que nós falamos realmente pouco, né? Mas eu acho que está tão gostosa a conversa. Eu queria que você falasse alguma coisa de novela. O que você apurou de interessante sobre as novelas que a gente não conhece, que a gente não sabe? O que mais 100% de audiência, Ernesto, 100% de audiência. O que mais me chama a atenção é a importância absolutamente avassaladora que as novelas sempre tiveram na sociedade brasileira. E a tentativa, assim, sistemática, regular, assim, até chata da imprensa ficar fazendo obituário das novelas, entendeu? É verdade. E é inacreditável, porque é claro que teve a novela, o mundo mudou hoje, a televisão não tem a hegemonia que tinha no século passado, mas assim, as novelas continuam sendo muito importantes, sabe? Então, às vezes tem uma sequência de novelas ruins, aí vem um Pantanal da vida, uma Avenida Brasil e tal, e por aí vai. Quer dizer, então, o que me impressiona muito é o divórcio entre os formadores de opinião e a importância desse patrimônio cultural brasileiro chamado telenovela da Globo, principalmente, entendeu? Então, e ali estão vários, diferentemente daquela teoria monolítica da academia, de muita gente dizendo que a Globo fica manipulando a cabeça brasileira. Pega assim, Dias Gomes, Gilberto Braga, e por aí vai, Manuel Carlos, Aguinaldo Silva, e pega, cada um tem um Brasil na cabeça nesses anos todos, fizeram novelas com o Brasil que tinha na cabeça, entendeu?
Não é essa coisa monolítica de Big Brother, de George Orwell, que sempre a TV Globo querendo controlar a mente dos brasileiros. Quer dizer, um grau de má vontade com. E olha, eu não sou noveleiro, nunca fui, vi um ou outro. As novelas tiveram muitas vezes a esquerda, por exemplo, do jornalismo, né? Levantaram temas sociais importantes para a sociedade brasileira que o jornalismo não podia, não falava. Exatamente, porque era fácil, né? Porque era fácil também, de certa maneira. Fazer Anos Rebeldes, por exemplo, né? Fazer a história ali que o Gilberto Braga fez. Então, quer dizer, teve um papel muito importante comportamental, papel para também medir a nossa caretice como país, o nosso conservadorismo. Fica parecendo que a TV Globo estava... Esses caras todos são tudo gente que quer fazer, quer arrebentar, quer curtir, quer provocar. Esses autores, diretores, todos querem, como todo artista, quer sacudir, não quer ser o mesmo, não quer a mesmice. E aí as pessoas não viam isso, achando que era todo mundo ali bonitinho, fazendo um modelo lá de... Então, o grau de divórcio, realmente, do que se escreve sobre as novelas, eu, que tive um pouco de entrar no mundo das novelas para poder escrever, não falar muita besteira, entendeu? Porra, é inacreditável. É inacreditável. Bom, mais alguém tem alguma pergunta aí? Eu até fiz uma provocação no lançamento, se você achava que as novelas, agora com Netflix, com essas séries mais curtas, seriam um desafio para as novelas. Eu acho assim, isso é pura palpite meu, tá, Jobim? Assim, eu acho que o streaming está há algum tempo já em crise. O que eu quero dizer com isso? O streaming é baseado em assinatura. Se você for, quem tiver Prime, por exemplo, anteontem, eu fui ver um filme na Prime, de repente, 20 minutos do filme, entram 3 anúncios, sem aviso, sem nada, pum, no meio da cena, assim, 3 anúncios. E aí quando eu fui no meu controle remoto para dar o fast forward, para fugir, para pular, aí diz assim, essa função não é disponível durante os comerciais. Ou seja, está caindo a ficha que a assinatura não sustenta uma indústria com a quantidade de minissérie de tudo que estão fazendo. E qual que é o modelo? O velho modelo? O modelo da publicidade. O modelo da publicidade. Que é esse, sim, que não tem limite. A assinante só tem limite. Agora, se a Budweiser ou a Coca-Cola resolve pagar, a Globo cobra, e ela paga 190 milhões de reais por uma cota de publicidade, quantas assinaturas valem isso? Entendeu? Então, quer dizer... Então, o modelo está em crise. Você lê críticos como o Maurício Stiles, pessoas que estão acompanhando isso muito mais a fundo do que eu, eles veem o quê? O modelo está em crise. Tem muita gente está diminuindo. Estão fazendo só coisa que é blockbuster, só coisa que dá dinheiro, essa coisa de super-herói, essas franquias e tal. O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o modelo não da TV aberta do passado, mas assim... O que é TV aberta? A TV aberta é, assim, única, assim, de uma maneira única, um experimento coletivo. Ou seja, e o que é o streaming? O streaming é o contrário, é a atomização, né? Cada um vê o que quer, a hora que quer, não sei o quê. Só que isso não é sustentável, entendeu? Acho que vai chegar um momento que a indústria vai começar a chegar num modelo que nunca vai ser o que era antigamente, mas assim, em que a tela, pode ser essa tela minha aqui, pode ser o celular, pode ser o próprio Raimundo, o diretor de engenharia da Globo, falou o seguinte, essa TV 3.0 é como você ter um smartphone na parede, grandão. É que você vai poder fazer tudo, entendeu? Então, quer dizer, aí, o que eu acho que vai acontecer, sim, é o modelo. Quando a sociedade começar a querer conversar de novo entre si, que não está acontecendo, quando a gente começar a se entender, tanto na política quanto em tudo, quer dizer, quando mudar esse baixo astral, essa coisa que é até bomba, falada até em guerra nuclear esses dias atrás, aí, quer dizer, quando começar a haver um movimento um pouco mais de solidariedade, de encontro e tal, eu acho que o modelo da TV aberta, que é o quê?
uma coisa num determinado momento com muita gente assistindo. E a maioria das pessoas gostam desse assunto, entendeu? Porque eu não acredito que as pessoas sejam tão diferentes assim. A TV Globo passou 50 anos financiando, sustentando uma central chamada Central Globo de Programação. Ali, as pessoas passaram 50 anos assim descobrindo o que a gente vai botar às 9 da noite que vai ao maior número de pessoas que vão querer assistir. Né? É isso que é a missão deles. Então, quer dizer, hoje isso está meio, né, com tudo, com streaming, com toda a internet e tal, YouTube, que é o grande concorrente da TV Globo e tal, está tudo meio difuso. Mas acho que quando a sociedade começar a mudar, ela ficar um pouco mais uma sociedade em que as coisas que eu combino alguma coisa com você compra e tal, eu acredito em você, eu acredito na ciência, eu acredito... Quando eu acredito na televisão, eu acredito no jornalismo, né? Aí volta, né? Eu acredito no jornalismo, acho que os jornalistas são as pessoas mesmo que são capacitadas para explicar o mundo para a gente e tal. Quando começar, eu acho que esse modelo, só um modelo, não um jeito de fazer, mas assim, vai voltar. Eu acho que o streaming é um palpite meu, é um fenômeno típico dessa época de absoluta polarização, de fragmentação da sociedade brasileira, da sociedade mundial, né? E a nossa também. Verdade. Perfeita a análise. Não posso terminar sem enviar um abraço para você do Marcos Veras, né? Mandou um abraço, perguntou se você tem saudade do esporte. Alguma... Foi uma experiência maravilhosa lá ele está lembrando do tempo que eu fui editor de esportes, os 6 meses que eu fui editor de esportes do JB. Foi ótimo, porque eu dei maior trabalho para o Globo. O Globo comecei a botar outros esportes, não era só futebol, foi uma delícia. Aí depois eu vi que estava começando uma filmeira lá, eu liguei para o Chile e falei, quero voltar. Aí voltei para o Globo. Legal. Gente, muito obrigado, Ernesto. Foi excelente, tá, a nossa conversa. Vai ficar registrado, depois vou te mandar o link. Obrigado aí aos nossos espectadores que assistiram, que participaram, e até uma próxima. Uma boa noite a todos. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Obrigado, André. Obrigado, Jorginho. Abraço a todos. Maravilha.